Fala galera, tudo bem? Então, eu sou o Caio, professor Caio, né, de matemática, e a gente vai começar hoje os nossos vídeos aqui da disciplina de Fundamentos da Matemática 3. O esquema da nossa disciplina vai ser o seguinte: toda semana eu vou postar para vocês um trecho, um capítulo de uma apostila que eu mesmo estou fazendo, que ela é um resumo dos livros que a gente vai utilizar na bibliografia básica, que é do Gelson Iese, e eu vou passar para vocês a explicação do que a gente vai ter que fazer durante a semana e de todos os exercícios que estão na apostila. Eu vou selecionar alguns para vocês me entregarem ao longo de 7 dias, tá joia? Então, a nossa primeira aula hoje a gente vai falar sobre sistemas de equações lineares. Então, essas 3 próximas semanas a gente vai falar apenas desse elemento que são os sistemas de equações lineares, tá joia? Então, deixar bem claro que tudo que está aqui nessa apostila são as minhas impressões do que eu li sobre o livro do Iese, tá? Então, aqui nós temos também referências de que eu utilizei o livro do Iese, essas imagens é tudo de lá, tudo certinho, exceto as que eu tive que criar, por exemplo, essa de cá. Então, não tem a referência aqui embaixo, tá? Mas todas as outras foram tiradas de lá, eu tenho aqui embaixo o, a fonte da onde eu tirei, tá? Vocês podem consultar também o livro, caso vocês queiram, tá bom? Vamos começar. Para a gente falar de sistemas de equações lineares, primeiro eu preciso definir o que é equação linear. Então, toda equação linear que a gente tem, formada por vários coeficientes, que são os números, e alguma incógnita envolvida, ela é uma equação linear. Eu posso ter mais de uma incógnita, posso ter x, posso ter y, né? Então, a forma que a gente representa aqui é essa de cá, ó. Então, eu tenho aqui, deixa eu deixar isso aqui mais fino. Eu tenho aqui um coeficiente e uma incógnita. E isso vai ser feito uma operação de adição, subtração, depende, com um outro coeficiente e uma outra incógnita, que eu chamo aqui de x2. E assim eu vou indo, quantas vezes eu tiver aqui, quantos coeficientes, depende do tamanho da minha equação, eu chego lá no AN e XN. A operação feita por essas incógnitas junto com os coeficientes, ela sempre vai ser igual a um número, né? Esse número, a gente chama ele aí de termo independente, tá? Tá aqui na apostila, termo independente. Recomendo vocês a lerem, tá? Não vou acompanhar de tudo que tá aqui não, mas vou falar os tópicos mais importantes, o que vocês precisam para resolver os exercícios, tá joia? Ai, meu gato querendo fugir. Como que eu vou fazer, então, a resolução de uma equação dessa, né? Basicamente, a gente não tem um processo para resolver uma equação, principalmente se a gente tem mais de uma incógnita. Por exemplo, se eu tenho x mais y igual a 4, esse x aqui, ele deixa de ser uma incógnita e passa a ser uma variável, porque dependendo do meu valor de y, o x também pode ser que seja um outro valor. Se eu falo aqui de números naturais, por exemplo, aqui pode ser 1, como aqui pode ser 3. Né? Então, eu tenho variações aqui desses valores. Se eu já penso no conjunto dos racionais, isso aqui já pode ser 0,1 e aqui 3,9. Então, eu tenho infinitos valores aqui para esse x e para esse y. Então, basicamente, a resolução de uma equação linear, ela sempre, geralmente, né, a solução de um valor ali de x, ele sempre está dependendo das outras incógnitas, né? Então, nesse caso, não é possível determinar uma solução exata, né, para esse tipo de equação aqui, tá joia? Quando eu tenho várias equações que envolvam as mesmas incógnitas e essas incógnitas elas são as mesmas, por exemplo, se eu estou falando aqui de x e y mais 4, eu posso ter uma situação onde 2x menos y seja igual a 3. Então,
Neste caso, eu tenho o mesmo valor de x e o mesmo valor de y, porém em duas equações lineares diferentes. Toda vez que a gente tem essa ideia, a gente tem um sistema de equações lineares. Então, nesse caso aqui, a gente aprende lá no 8º ano, algumas escolas no 7º, a gente representa isso com chaves, porque o x de cima é o mesmo x do de baixo. Então, nesse caso aqui, quando a gente olha para uma equação, a gente tem apenas o x e o y como variáveis. Uma vai variar e a outra também, dependendo uma da outra, né? Agora, quando eu tenho o mesmo valor de x e o mesmo valor de x também embaixo, tendo outra equação, que eu posso dizer que é uma combinação linear entre os valores de x e de y, eu consigo determinar um método de resolução, certo? Então lá a gente aprende os métodos, que não é o objetivo dessa aula de hoje. Eu posso comentar mais para frente como que a gente vai fazer essa resolução, tá bom? Como que a gente pode escrever um sistema? Para escrever um sistema, a gente pode utilizar a forma matricial dele. Então, o que seria a forma matricial de um sistema? A gente representa uma matriz composta somente pelos coeficientes, ou seja, aqueles termos que estão multiplicando as incógnitas. Então, no caso aqui do meu exemplo acima, a gente tem um x aqui, temos um y, que é igual a 4. E na segunda equação eu tenho 2x menos 1y igual a 3. Deixa eu fazer isso de azul para destacar que é diferente. Então eu consigo montar uma combinação de duas matrizes. Se eu estou pegando uma matriz que é composta apenas por números, coeficientes, e fizer a multiplicação dessa matriz por uma outra matriz somente com as variáveis, somente com as incógnitas, quando eu faço a multiplicação, que é a combinação dessas duas matrizes, eu tenho aí um sistema da forma descrita aqui acima. Então, como que a gente faz essa montagem? Então, eu vou pegar os coeficientes. O primeiro coeficiente do x é 1, na equação de cima. Na de baixo vale 1. Na de cima também o y vale 1, né? Na de baixo aqui vale 2. E aqui vai valer menos 1. Então, essa seria uma matriz dos coeficientes. Quando eu vou fazer, todas elas têm x e têm y. Então, se eu pensar, esse primeiro valor foi multiplicado por x e esse primeiro valor foi multiplicado por y. Na multiplicação de matrizes, a gente tem linha vezes coluna. Então, aqui, nessa segunda matriz que eu estou multiplicando, eu deveria ter o quê? Uma matriz apenas com as incógnitas, no caso aqui x e y, né? Então, eu tenho uma matriz de uma coluna, x, y, e isso é igual a uma matriz com os coeficientes, com os termos independentes, perdão, 4 e 3. Por que eu sei que aqui está correto? Porque aqui eu tenho lá, se a gente for lembrar da parte de álgebra, eu tenho uma matriz 2 por 2, aqui eu tenho uma matriz de 2 por 1, né? Duas linhas, uma coluna, duas linhas, duas colunas. Eu só consigo fazer o produto dessas matrizes se esses caras aqui forem iguais, e o resultado vai dar uma matriz 2 por 1, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, isso é perfeitamente possível de acontecer. Se eu quiser tirar a prova real aqui, posso fazer também. Então, eu faço linha vezes coluna. Então, 1 vezes x dá x, mais 1 vezes y dá y. Então, estou aqui essa matriz. Agora, a segunda linha, a primeira coluna. Então, 2 vezes x eu tenho 2x, menos 1 vezes y eu tenho menos y. Essa matriz, 2 por 1, vai ser igual a essa matriz, também 2 por 1. Numa igualdade de duas matrizes, eu sei que a posição da primeira linha, primeira coluna, da primeira matriz, tem que ser igual à primeira linha, primeira coluna da segunda. Então, aqui a gente volta para lá, ó, que é esse termo A11, primeira linha, primeira coluna, vai ser igual ao termo A11 daqui. E na de baixo também a gente tem a mesma ideia. Voltamos lá para o sistema. Tá? Então, um dos exercícios que a gente vai fazer durante essa semana vai ser justamente isso. Eu dou o sistema linear para vocês, vocês transformam ele na forma matricial. Se eu der na forma matricial, você vai voltar ele para o sistema. Tá joia?
Depois vocês leem esse texto aqui que vai ficar mais claro para vocês. O que a gente tem referente às soluções desse sistema? Quando eu trato de soluções, pode acontecer duas coisas. Pode ser que tenha solução, pode ser que não tenha solução. No oitavo ano ainda a gente refina isso daí, porque além do sistema ter uma solução, às vezes ele pode dar uma coisa que não existe. Né? Então, basicamente, a gente acaba tendo três possibilidades. A primeira possibilidade aqui é se admitir apenas uma solução. Então, no caso ali daquele sistema, a gente acharia o valor para x e o valor para y. A segunda seria um sistema impossível, então eu não conseguiria achar aqueles valores, mesmo se eu quisesse, já que eu dou um exemplo. E se ele admite infinitas soluções. Né? Então, se a gente for recordar lá do oitavo ano, a gente tem lá, se eu pensar que o x vale 2 e o y vale 1, para vocês entenderem. Pense que esse já é o resultado de x e o de y. Se eu pensar que x mais y é 3 e que 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 2 já vai dar 4, menos o valor de y, que é 1, 4 menos 1 também vai dar 3. Se eu pensar nesse sistema, até pela montagem que eu fiz, ele tem solução. Então, a gente classifica esse sistema como um sistema possível e determinado, que além de ser possível a resolução, essa solução é determinada. Então, a gente acha aqui uma solução composta pelo par ordenado x e y. Aí eu tenho os valores aí de x e os valores de y. Quando que ela seria impossível? É eu pensar, ainda que o x vale 2 e o y vale 1, eu falar que x mais y, ou seja, 2 mais 1, é igual a 3, e na segunda equação admitir que x menos y também é igual a 3. Isso é uma inverdade, né? Para x igual a 2 e y igual a 1, porque 2 menos 1 vai dar 1. Então, quando a gente vai resolver esse sistema, a gente descobre que ele não tem solução, ele é um sistema impossível. Por quê? Porque ele partiu aqui de duas coisas que são falsas, né? Embora a primeira equação seja correta, não tem como. A soma dá 3 e a subtração daqueles dois valores também dá 3. Então, nesse caso, seria um sistema impossível e não admite solução. Ou ele pode ter o sistema com infinitas soluções. Infinitas soluções é o mesmo de eu falar assim, ó, imagina que você vai somar o x com o y e você vai ter 3. 2 mais 1 igual a 3. Se você pegar duas vezes o x, pegar o dobro de x, no caso 2x aqui que vai ser 4, e somar com o dobro de y, que nesse caso vai ser 2, você vai ter uma coisa meio lógica, né? Você está pegando o dobro de x, o dobro de y, você vai ter o dobro de 3, que é 6. Percebam que nesse tipo de sistema eu fiz uma combinação linear entre os dois sistemas, ou seja, eu peguei o primeiro sistema, a primeira equação, e multipliquei ela inteira por 2. Então, na verdade, esta equação é essa daqui disfarçada. Então, eu não tenho uma segunda possibilidade ali para saber. Nesse caso, o sistema ele é possível, mas não tem como eu calcular. Ele vai dar um sistema possível indeterminado. Como que eu determino a solução? Provavelmente, você vai ter aqui, se você isolar o x ou o y, sempre o seu x vai estar em função de y, ou o seu y vai estar em função de x. Então, geralmente, as respostas é dado com coordenadas x, no caso, se eu isolei o y, né? Ou a solução vai ser dada como y, e, aliás, aqui alguma coisa y, né? Por exemplo, e aqui o valor de y, quando eu isolei o x em função de y. Então, são esses três tipos de sistemas que a gente tem. Como que a gente determina a solução? Para determinar a solução, existem três casos específicos para a gente fazer, três métodos específicos, mas um dos exercícios que vocês vão ver aqui é justamente verificar se é a solução. Toda vez que falou a palavra verificar, basta que você pegue aqueles valores que ele está te falando que é a solução e substitui nas suas equações. Então, se eu quisesse verificar se esse sistema, o 2 e o 1, é solução, o par ordenado 2 e 1 é solução desse sistema,
é só eu pensar que aonde eu tenho x, eu vou colocar 2, e aonde tem y, eu vou colocar 1. Se der verdadeiro as duas equações, significa que esse par ordenado é a solução desse meu sistema. Tá? Então, rapidamente, 2 mais 1 igual a 3, verificado. 2 vezes 2 dá 4, menos 1, 3. Também verificado. Então, eu posso afirmar que esse par ordenado é a solução desse sistema. Tá joia? Então, basicamente é isso. Os exercícios aqui, vou dar uma passada rapidamente com vocês. Olha lá, verifique se é a solução. É só você substituir e verificar se aquele valor é a solução do sistema. Determine a forma matricial. Lembrando que a gente tem a forma matricial, aqui os coeficientes, que são os números, que vai multiplicar uma matriz das incógnitas, que vai resultar uma matriz dos termos independentes. Então, essa seria a forma matricial que a gente tem, certo? Aqui o exercício 4 também fala a mesma coisa. Verificar se esse terno aqui, ó, que agora são 3 valores, então eu tenho x, y e z. Para verificar se ele é a solução, novamente, é só substituir, não tem segredo. Olha lá, verificar se é a solução. Construa matrizes incompletas e completas. E para a gente finalizar, a diferença delas a completa é essa daqui, ó. A completa é essa daqui que a gente tem, certo? Composta por coeficientes, pelas incógnitas e pelos termos independentes. A incompleta, tem vários livros que apresentam de formas diferentes, mas nós vamos considerar as incompletas apenas a dos coeficientes. Então, seria somente a parte do lado esquerdo do igual. Então, seria basicamente essa daqui como a incompleta. Certinho? Então, com essa explicação, vocês já são aptos a responder esses exercícios. Vou marcar alguns exercícios, vou colocar no Moodle para vocês façam somente os que eu pedi. Pode fazer os outros? Pode fazer. Fique à vontade para resolver todos os exercícios. Mas para me entregar, serão só alguns que eu vou indicar para vocês. Certinho? Então é isso. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato comigo. Se precisar de alguma coisa, estamos aí. Nosso horário de atendimento é na sexta, tá? Na sexta-feira. Dia de terça, no horário da aula, vocês podem entrar em contato por e-mail, pelo WhatsApp, que aí eu respondo após as 8 horas, após as 7h30 mais ou menos, e fica mais fácil para a gente se comunicar, tá bom? Então fica com Deus, se cuidem e até a próxima, se Deus quiser. Até mais, tchau, tchau.